Professor Keide, me fala um pouco da sua jornada no Banco Central do Brasil. Isso. O Banco Central tinha essa área de mercado de capitais, que é a minha área especializada, eu digo, como professor da USP. Né? E me convidou, então, para ir ocupar essa função no governo Sarney, sendo ministro da Fazenda, Maílson da Neves. Eu aceitei e fui com muito prazer. Mas há algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que eu tinha que estar em Brasília e meus filhos, em idade escolar, minha esposa, ficaram em São Paulo. Então, como é uma diretoria pro tempore, quer dizer, não está garantido o prazo a longo prazo, enquanto durar o governo, ou enquanto houver interesse do governo, eu não podia mudar para lá. Então eu fiquei com duas residências, uma aqui em São Paulo e outra lá. E nas quintas-feiras ou nas sextas-feiras eu vinha para São Paulo, né, via aérea, e voltava na segunda-feira. Então isso é um problema, vamos dizer, pessoal, recorrente. A minha esposa ia muitas vezes para lá, nas férias das crianças iam todos para lá, então a gente podia desfrutar de Brasília nesse período. E o trabalho era, evidentemente, um trabalho de relacionamento com as instituições financeiras não bancárias. Eram as sociedades distribuidoras, bancos de investimento, a sociedade de crédito, financiamento e investimentos, que eram o relacionamento. E uma das minhas obras lá importantes foi a respeito do agente autônomo, né, em que nós decidimos a criação do agente autônomo. Então você participou da criação do agente autônomo brasileiro. De investimentos, E depois disso, havia a CVM, que foi criada, e ela passou a ocupar esta função de mercado de capitais, junto às bolsas, etc. Mas não tinha a CVM ainda? Não havia. Não? Não. Quando eu fui para o Banco Central, havia, mas inicialmente não. Então, a área de mercado de capitais existia no Banco Central antes da CVM. Certo. Aí veio a criação da CVM, que passou a ter um conflito de áreas, né? Quer dizer, as mesmas áreas estavam nos dois órgãos, né? E eu, então, tinha que me relacionar com a CVM para a gente poder ir estabelecendo isso. Entendi. Depois que eu deixei o Banco Central, esse departamento acabou, passou a ser de instituições financeiras e não mais mercado de capitais. O mercado de capitais passou a ser da CVM e esse departamento passou a cuidar das sociedades de crédito, financiamento e investimento, distribuidoras de valores, bancos de investimentos, as instituições financeiras não bancárias, né? Entendi. Mas não mais do mercado de capitais. Então você foi o último diretor de mercado de capitais do Banco Central. Uau! E como era o dia a dia? Como era uma rotina do diretor do Banco Central nessa época? Bom, tinha o expediente interno, né? Tinha reuniões com os demais diretores do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Eu participava do Conselho Monetário Nacional como membro do Banco Central. Hoje são só 3, né? Os membros do Conselho, naquela época era 30. Então era uma reunião enorme, né? Com muitas pessoas e o Banco Central participava. Então, eu sempre ia à reunião do Conselho Monetário Nacional. E, enfim, era um período, vamos dizer, muito confuso no Brasil, que era um período inflacionário, havia aqueles planos especiais, né, heterodoxos, e houve um do Maílson em que nós participamos. Então, foi um período conturbado da história brasileira, né? E lá no Banco Central a gente estava envolvido nessas decisões todas, né? Então era um trabalho, vamos dizer, de decisões, relacionamento, verificação, ouvir. Havia muitas pessoas que iam lá para falar com a gente. Então tinha de tudo. E você teve alguma oportunidade para interagir com o Sarney? Pouca, né? Com o Sarney pouco. Era mais com o Maílson, a Nóbrega, né? Que era o ministro da Fazenda. E como era trabalhar com o Maílson? Muito bom, ele era muito inteligente, muito esforçado, conhecia bem as coisas, né? E ele foi funcionário do Banco do Brasil, portanto era uma pessoa que entendia bem a área pública, né? Enfim, a vida de profissional é assim mesmo, né? Que bacana! E quantos anos você ficou como... 2 anos. 2 anos? Até terminar o governo Sarney. Tá. Aí veio o governo Collor e eu saí junto com o Sarney.
Muito bacana. Obrigado, professor. Vocês provavelmente estão se inspirando na história que o entrevistado está contando para o Securato. E sabe o que todas as histórias têm em comum? Pessoas que se dedicaram e conseguiram atingir seus objetivos. E principalmente na educação. Então eu estou aqui agora para contar e para mostrar para vocês o Tablo. Ele é um marketplace de aulas online que tem como propósito ajudar vocês a encontrar o que você precisa e atingir os seus objetivos. Então a gente ajuda vocês a entrar no mercado financeiro, no mercado de trabalho, conseguir ganhar dinheiro com a gente. Então a gente tem uma linha de afiliado e conteudistas que conseguem ser remunerados. Para conhecer a gente, acesse www.tabula.com.br ou acompanhe a gente nas redes sociais